Tchau. Olá, boa noite. Estamos aqui novamente ao vivo, mais uma live do Saber Saúde Science. Tem alguém aí? Alguém já chegou? Boa noite. Tudo bem? Como estão vocês? Oi, Machado, boa noite. Tudo bem? Estamos dando início a mais um tema aqui do Saber Saúde Science, um tema importante, um tema muito... Eu acredito que é um tema bastante interessante para a gente compreender como funciona a platina fóton no nosso organismo. Na verdade, hoje a live vai explicar bastante como funciona o nosso organismo. Então, eu achei muito bacana de trazer esse tema aqui no Saber Saúde Science. Claro que é uma coisa bem resumidinha, tem bastante assunto para a gente explanar, né? Explanar sobre isso, mas vamos resumir e eu acredito que as pessoas vão compreender direitinho como que funciona o corpo, como que a platina vai atuar no corpo, qual que é a importância. Oi, Maria Tereza, boa noite, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a todos. Bom, eu vou começar com os recadinhos, que são importantes também. Curtam as nossas publicações do Saber Saúde Science. Não esqueçam que os materiais referente à fototerapia, referente à eletromagnetoterapia, o biomagnetismo, eles vão estar contidos no Saber Saúde Science. Eles não vão estar contidos nas minhas redes sociais pessoal. Então, curtam e compartilhem e estejam sempre atentos a essas publicações. A tendência é que tudo vá se ampliando, a gente está com novas ideias, novos projetos, e eu acredito que a partir da semana que vem tem bastante novidade para vocês, então fiquem atentos. A partir da semana que vem também a gente vai estar com um formato novo, né, relacionado ao Saber Saúde Science. Boa noite, Fóton Chile, boa noite, Laudiane, tudo bem? A gente vai estar com um formatinho novo, a gente está estudando a possibilidade agora de fazer essas aulas de uma maneira diferente, possivelmente elas vão estar dentro apenas do YouTube, essas aulas que são mais compridas. O Instagram nós vamos ter essas lives mais interativas, então fiquem atentos, porque vamos estar interagindo com vocês. Vocês vão poder fazer perguntas, vocês vão poder participar comigo das lives. Então, eu acho que vai ser um formato bem bacana para que a gente tenha um contato mais pessoal. E o Instagram e o YouTube vão ter conteúdos diferenciados. Então, fiquem bem atentos com relação a todas as redes sociais do Saber Saúde. Então, vamos lá, vamos começar. O tempo é curto e o assunto é bem comprido. Hoje eu queria falar para vocês como funciona o corpo e qual é a razão da fototerapia ser tão especial para gente, qual a razão da fototerapia ser de suma necessidade, principalmente nessa época que nós vivemos atualmente. Falando do sistema de Pischinger, eu já falei sobre isso em alguma palestra que eu dei, não me lembro bem aonde, mas em alguma palestra eu já comentei sobre esse sistema de Pischinger, porque eu gosto muito dele, eu acho que é importante da gente ter o conhecimento do que como funciona, para a gente entender como funciona o nosso corpo, para a gente entender a partir daí como que vai funcionar a fototerapia. Então, Alfred Pischinger, ele foi um médico, ele foi histólogo, ele foi um embriólogo, ele foi um anatomopatólogo, ele foi um cara incrível, um verdadeiro gênio
Nasceu em 1800 e alguma coisa, né? Tem bastante tempo, já falecido, obviamente. Ele era austríaco, ele foi pai da histoquímica, criador do conceito do sistema básico, que é o sistema que nós chamamos de sistema de Pischinger. Vários médicos estudam esse sistema para compreender as doenças, os histólogos principalmente, para poder compreender a causa das doenças, começando as doenças degenerativas, tá? E a gente vai falar desse sistema básico aqui. O Dr. Pischinger, ele foi, como eu falei, um patólogo que apresentou um conceito demonstrando que o problema da doença, ela começa na célula. E principalmente no meio em que ela vive. Isso é uma coisa importante da gente falar. Porque as células, existem células que são alteradas e existem células que não sofrem alterações. E isso foi uma coisa que gerou curiosidade desse cientista de poder entender por que tem células que sofrem processos degenerativos, por que elas sofrem alterações e por que outras células não, por que elas permanecem saudáveis, por que pessoas algumas são saudáveis, por que outras são doentes, bom, enfim. Ele montou um sistema básico para compreender e informar para as pessoas como que tudo isso funciona. A gente precisa entender a razão das enfermidades. E não estou falando só de câncer, mas a gente está falando de todas as doenças no geral, principalmente as doenças degenerativas. Pensando nesse entorno celular, a gente vai estudar bem o líquido intersticial e saber qual é a interferência dele nessa célula. Como que Pischinger observou essa falha? Por que essas células sofrem essas alterações? Então, ele caracterizou dessa seguinte forma: existe falha renal, existe falha pulmonar, existe falha hepática, existe também uma falha multissistêmica quando estão todos esses sistemas juntos sofrendo alterações. Oi, Cláudia, boa noite, tudo bem? Os pulmões, os rins e o fígado, eles são filtros. Esses filtros, eles trabalham 24 horas por dia. Oi, Elis, boa noite. Tava esperando você. Desde quando nós nascemos até quando nós morremos, esses filtros estão trabalhando a nosso favor. Para quê? Para deixar o nosso corpo constantemente limpo. Não é assim que a gente pensa com relação a filtros? Então, pulmões, rins e fígado são os 3 filtros mais importantes do nosso corpo. O coração de uma pessoa, ele move 5 litros de sangue a cada 1 minuto. É muito volume, né? A cada 1 minuto circula pelo nosso corpo 5 litros de sangue. Significa dizer que pelos pulmões, pelos rins e pelo fígado, a cada 1 minuto está circulando mais ou menos ali 5 litros de sangue, dependendo da quantidade de batimento cardíaco da pessoa, tá? Mas isso é a média que nós vamos falar. Essas células, elas precisam ser nutridas e elas precisam eliminar os resíduos. Então, você pensando ali que ela vive num meio, naquele meio que está à volta dela, precisa levar nutrientes para dentro da célula, ela metaboliza e ela joga os excrementos dela naquele meio intersticial. O fato é que se você excreta uma quantidade X de metabólitos nesse meio intersticial e os seus filtros conseguem limpar essa quantidade X do seu meio intersticial, tá tudo certo, tá tudo bem. Você tá saudável, fica tranquilo, né? O problema é que esses metabólitos, eles são ácidos. A gente pensa em ácido lático, ácidos graxos, enfim, todos são ácidos. E esses ácidos, eles ficam circulando ali, sendo depositados no meio intersticial.
Aí a gente vai fazer uma conta simples, vão fazendo comigo aí, tá? Se passam 5 litros de sangue por minuto nesses filtros, durante 60 minutos, que é 1 hora, vão passar ali 300 litros de sangue. Tudo bem até agora? Em 24 horas, vão passar 7.200 litros de sangue por esses filtros. Pulmão, rim e fígado. Conta simples. E aí a gente vai imaginar agora que o sangue tem a mesma densidade que a água. Que não é verdade, tá? O sangue é mais denso que a água. Mas é só para a gente fazer um comparativo ali que fique fácil para fazer cálculo. Então, vamos supor que a gente tem a mesma densidade do sangue que a água. A água tem 1 quilo. Então, a gente vai fazer a conta como se o sangue tivesse 1 quilo. Se 1 litro de sangue equivale a 1 quilo, 1.000 quilos equivalem a 1 tonelada, significa dizer que nesses meus filtros estão passando mais de 7 toneladas por dia. Vocês já pararam para pensar nisso? Alguém já parou para pensar no seu corpo? Alguém já parou para pensar como funciona isso? São mais de 7 toneladas passando diariamente por esses filtros. Passa pelo coração e aí vai pulmões, rins e fígado. E vamos pensar agora qual é o tamanho dessas estruturas. Qual é o tamanho do seu pulmão? Qual o tamanho dos seus rins? Qual o tamanho do seu fígado? Bom, Da Vinci, a gente sabe, né? Leonardo da Vinci, ele foi um grande estudioso do corpo humano e ele conseguiu fazer uma medição simples, isso pensando na questão de cada pessoa tem o seu tamanho, tem a sua proporção. Então, para ele seguir essa proporção, ele fez essas medições de 1 punho. Então, o meu punho vai fazer a medição dos meus órgãos. O punho da Elise vai fazer o dela, o punho do Wixon vai fazer o dele, o punho do Danilo. Oi, Danilo, boa noite, que bom que você chegou. Cada um vai ter uma medição característica pelo seu punho. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Fizemos uma conta simples da quantidade de sangue que passa pelos filtros do corpo. Estou recapitulando para quem entrou agora. A gente está falando que passam 7 toneladas pelos pulmões, pelos rins e pelo fígado. E vamos agora falar do tamanho de cada estrutura dessa. E aí, Kenkopato Brasília, tudo bem? Bom, Antônio? Bom, um pulmão, ele mede 2 punhos. Esse é o tamanhinho do seu pulmão. Se você coloca 2 punhos aqui abaixo da sua clavícula, esse ossinho que a gente tem aqui, a gente coloca 2 punhos, esse é o tamanho do seu pulmão. Um fígado, ele tem 2 punhos nesse formato, do seu lado direito aqui nas costelas. O seu rim, cada rim tem o tamanho de 1 punho. O seu punho é o tamanho do seu rim, tá? E imagina essas estruturas pequenininhas passando por ali 7 toneladas de sangue diariamente, sendo filtradas ali todos os dias. Acontece que nós somos bombardeados constantemente por uma má alimentação, uma alimentação não adequada, pelo estresse que vem causando grandes transtornos, né, pra gente, pelo sedentarismo, que a grande maioria das pessoas ainda não entendeu que o nosso corpo precisa de uma atividade física
para liberar esses catabólitos, esses metabólitos e ficar um corpo mais saudável. Pelo ar impuro que a gente respira. Não sei se vocês... Tem gente aqui do Brasil inteiro, tem gente do Chile. O Chile tem um ar mais puro que aqui, porque aqui o ar é bem complicado. Então, todas essas interferências, elas estão bombardeando o nosso corpo diariamente, constantemente. E tudo faz com que esses filtros eles fiquem sobrecarregados. Eles fazem com que esse nosso sistema eles fiquem totalmente sobrecarregados. Imagina isso agora, gente, por 5 anos. Vamos melhorar. Imagina isso por 20 anos. Imagina esse sistema por 60 anos. A idade de vocês. Esses anos todos a gente trabalhando em acidose metabólica. Constantemente. Agora a gente vai pensar de uma outra forma. Eu vou trazer agora aqui a teoria do Dr. Carlos Nogueira Pérez, que para quem não conhece, ele foi um médico espanhol, falecido no ano passado, um grande amante da fototerapia, e foi ele que me deu a maior parte dos fundamentos do fóton para eu fazer a minha monografia. Então é uma pessoa que eu me inspiro bastante, é uma pessoa que eu busco muito conhecimento, porque realmente ele teve muita contribuição. Vou pegar uma pessoa aqui, deixa eu ver. Vou pegar o Wixon. Vamos imaginar, Wixon, que você não é o Wixon. Você é 60 trilhões de Wixonzinhos que vão compor o seu corpo. Se os seus Wixonzinhos estão bem, o Wixon vai estar bem. Concorda? Laudiane, se você tiver com as suas 60 trilhões de células bem, você vai estar bem. Concordam? Mas, se esses 60 trilhões de Wixonzinhos estiverem mal, o Wixon vai estar mal. Tudo bem até aqui? O que você precisa fazer é que as suas células elas fiquem bem. Elas precisam comer bem, elas precisam descansar, elas precisam não se estressar, elas precisam ficar tranquilas. As células dos 60 trilhões de Wixonzinhos, eles têm que ser bem tratados. Eles precisam ser bem cuidados para que o Wixon fique bem. Esses 60 trilhões de células, elas vão se dividir em 400 tipos de células, que a gente vai chamar de clãs familiares. Esse foi o termo que o Dr. Carlos Pérez deu. Então, cada clã é um grupo de células específicas. Então, por exemplo, a gente tem as células fixas e as células móveis, né? Como células fixas, a gente tem ali os osteoblastos, os osteócitos, são células ali do osso, elas são fixas ali do osso. E a gente tem aquelas células móveis, que são aquelas células que são ativadas de emergência ali, por exemplo, quando você tem uma infecção, que são aquelas nossas células de defesa, tá? Então, são 400 tipos de células diferentes, com funções diferentes, com necessidades diferentes. Tudo bem até aqui? Muito bem. Esses seres é que formam esse corpo que você está vestindo. Essas 60 trilhões de células, esses 400 tipos de clãs, esses 400 tipos de células diferentes, com necessidades específicas. Elas trabalham para você. Você dá o corpo e dá a comida para que essas células sobrevivam, né? E ela precisa também descansar. Ela não pode só trabalhar.
Ela precisa comer, descansar e ter a sua vida ali o mais tranquila possível. Isso é como nós funcionamos, isso é como as nossas células funcionam. Quando eu como, eu não estou pensando em comer só para mim. Quando o Ickson come, ele não vai comer para ele, o Ickson. Ele vai comer para 60 trilhões de células do corpo dele. Essas células, elas têm necessidades específicas de comidinha. Então, a gente vai imaginar que no nosso corpo, a gente tem um buffet. Esse buffet, ele está disponível ali naquele líquido intersticial. Ali você tem sódio, potássio, manganês, magnésio, enfim. Você tem disponível ali a comidinha que as suas células necessitam para ficarem bem. Tudo bem até aqui, né? Se tiver dúvida, pergunta, por favor. Vocês estão muito caladinhos. Até agora ninguém escreveu mais nada aí. Então, vamos lá. São 12 componentes biocinéticos disponíveis nesse buffet para que essas células se alimentem. Como cada célula, elas têm necessidades específicas, então vamos ver que umas células vão preferir mais o cálcio, outras células vão preferir mais o potássio, outras células vão preferir mais o manganês. Cada grupo de células, elas têm uma preferência específica por esses 12 componentes, né? Elas vão ter uma necessidade específica daquilo que está disponível ali naquele meio intersticial. Esse meio intersticial, ele representa apenas 10% do líquido do nosso corpo. 80% estão lá nos vasos sanguíneos, 80% estão lá com o sangue. O sangue é composto de 80% de água. E 10% está ali naquele meio intersticial. Essa água, ela precisa ser limpa. Ela precisa ser pura. Uma célula humana, ela tem duas peles. E essa pele, ela é chamada de camada biolipídica. E fora dessas células, onde tem o líquido intersticial, é onde contém os ânions e os cátions, que são esses nutrientes que ela precisa. Essa célula, nessa pele que tem ali em volta dela, tem algumas boquinhas pequenas, que não passam qualquer substância química por ela. Elas são seletivas. Cada boquinha, ela seleciona a comida necessária para a nutrição celular. Não passa qualquer coisa ali. Se no meio intersticial, nesse meio, aonde está esses nutrientes, existem aqueles clusters, lembra dos clusters que nós falamos? Não tem como a célula se alimentar adequadamente. Por mais que esse buffet esteja rico, não tem como essa célula se alimentar adequadamente. É muito complicado. Essas boquinhas, elas têm o tamanho equivalente a 10 Armstrong. E os clusters, eles têm um tamanho muito maior do que o tamanho dessa boquinha. O tamanho dessa boquinha equivale a apenas 3 moléculas de água somente. É como se a gente fosse comer um cacho de uva e não cabe um cacho de uva dentro da nossa boca. A gente precisa comer uma uva de cada vez, 2 até 3 a gente consegue enfiar dentro da boca. Como as células, elas conseguem comer nutrientes com tamanho de até 3 moléculas de água. Mas elas não conseguem comer nutrientes muito grandes. E esses nutrientes, eles ficam aprisionados ali dentro desses clusters. Eles ficam aprisionados ali. Então, fica difícil para a nutrição. Imagina agora... falando dos clusters, que eu não posso esquecer, né? Que os clusters significa, para quem não lembra, não assistiu às aulas anteriores,
Esses clusters significa a junção de moléculas de polímeros de água. Então, a água, elas têm a propriedade de se unir, não sei se vocês lembram disso, se alguém assistiu a aula ou se não assistiu, mas a propriedade dessas moléculas de água se unirem, formando cachos, né? Esses cachos são chamados de clusters, esses clusters ficam em volta da célula ali no meio intersticial, ali eles aprisionam os nutrientes e ali eles aprisionam os metabólitos e os catabólitos e eles impedem que esse meio intersticial tenha aquela limpeza propícia para que esse meio fique puro, para que esse meio fique próprio para a sobrevivência dessas células. Voltando ali no sistema de Pischinger, voltando ali naquele sistema que nós falamos dos filtros, né? Os filtros, eles já não têm essa capacidade de filtrar todos esses metabólitos e, coadjuvante a isso, a gente ainda tem os clusters que impedem essa limpeza desse meio intersticial. Pischinger falava demais que as doenças, elas estão associadas diretamente com o meio em que a célula vive. Quando a gente fala do câncer, o câncer hoje está sendo muito estudado, principalmente o sistema de Pischinger, porque hoje se sabe o quanto é importante que esse meio onde a célula vive, que ele seja um meio rico, que ele seja um meio puro, que ele seja um meio propício para que aquela célula fique bem. Por isso, quando a gente fala dos clusters, eu preciso dar uma energia adequada para fazer vibrar e fazer uma rotação dessas moléculas de água, para fazer com que essas moléculas de água elas se rompam, elas consigam se soltar e fiquem moléculas condensadas de tamanhos menores. Daí sim, esses filtros vão ter maior capacidade de limpar esse meio, de atuar nesse meio e permitir que esse meio fique propício para uma célula ficar saudável. O efeito que o fóton faz é exatamente em cima dessas moléculas de água. É a energia ideal para fazer vibrar e rotacionar essas moléculas de água de forma que elas fiquem em tamanhos menores. Isso é muito importante da gente saber, isso é muito importante da gente entender a importância do fóton na nossa saúde. O efeito dele ele é muito profundo, ele vai até a medula óssea, para vocês verem o quanto que ele atua, é muito profundo. Essa energia, ela é de 4 a 14 micras, ela que faz com que esses clusters se rompam. Mas acontece que nós estamos vivendo, nós estamos sendo bombardeados constantemente por energias que estão à nossa volta, que são energias impróprias, que são energias que fazem com que as nossas células fiquem confusas. Olha que interessante. Quando há uma deficiência nutricional dessas células, a primeira coisa que ela faz é a desapropriação. Se a célula não come adequadamente, ela não vive num meio nutricional adequadamente, ela não faz mitose. E aí Pischinger observou que elas começam a sofrer alterações dentro delas, como se fossem uma marca, sabe? Dentro dessas células. Se elas não se dividem, elas começam, é aí onde começa a aparecer esses processos degenerativos, essas doenças que nós conhecemos como doenças degenerativas, sejam neurais, sejam articulares. O câncer também, ela também está fazendo parte desse processo, que é onde mais o Pischinger conseguiu explicar. A gente pensando nessas frequências eletromagnéticas que estão à nossa volta,
ondas de rádio, de televisão, de celular, micro-ondas, todas essas células nocivas, elas chegam para nossas frequências nocivas, elas chegam para as nossas células como uma frequência estranha, é uma frequência esquisita, sabe? Que provoca alteração no comportamento das células. Elas ficam, como eu falei, confusas. E esse é o maior problema do nosso século, é o que mais nós estamos vivendo, mais a gente está vivendo atualmente. Por isso que aumentou tanto os processos degenerativos, sejam neurais, que é o que eu mais vejo, sejam articulares, sejam musculares, e o câncer também, porque a gente está vivendo num sistema onde nós somos bombardeados constantemente e a nossa vida não está tão saudável assim. Essas informações eletromagnéticas não biológicas, elas provocam um estresse celular, porque essa célula, ela não descansa. Mesmo quando a gente vai dormir, eu tenho televisão aqui no meu quarto, eu não sei se vocês têm televisão no quarto de vocês, mas quem tem televisão no quarto, sabe, a gente deixa a televisão na tomada, a gente tem um celular do lado da cama, enfim, isso é 24 horas. Né? Isso a gente está sendo bombardeado continuamente, então a célula não consegue descansar. E aí o raciocínio da célula é assim, vamos pensar, o chefe não me dá o que comer, porque você tem os clusters ali à volta que estão impedindo essa nutrição. E ainda por cima não me deixa dormir. Olha a situação. E aí se instala o caos. O Dr. Carlos Pérez fala, né? Começa a abrir sindicato, começa a haver revolução, enfim. Ela tem esse raciocínio, não come, não descansa. E aí? Como que a gente faz? Então, nós temos muitas coisas à nossa volta atualmente que é importante da gente trazer a importância do fóton por conta disso. Mas para pensar, por mais que eu tenha uma alimentação adequada, uma alimentação rica, nutritiva, se eu não tenho um meio intercelular, um líquido ali livre desses clusters, isso não me diz nada. A célula não vai comer do mesmo jeito. O buffet tá ali, tá disponível, mas infelizmente tem algo que impede que aquela célula se alimente. E é o cluster. Consegue entender? Por mais que eu pratique atividade física e eu libere ali alguns metabólitos, alguns catabólitos, muitos outros, eles ficam ali ainda no líquido intersticial sem conseguir ser filtrado, sem conseguir ser levado por causa dos clusters. E aquele meio vai ficando acidificado. Por mais que você tenha ali uma qualidade de sono, que você faça meditação, aí todo mundo hoje fala do pH, né? O pH do nosso corpo é muito importante. É isso que mais a gente fala. Nós precisamos cuidar do pH do nosso corpo, que é o pH do nosso líquido intersticial. Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando e sempre cuidando para que esse pH fique neutro. Mas o que adianta eu comer bem, eu ter uma qualidade de sono, eu praticar atividade física, eu fazer meditação, tudo isso que deixa o meu corpo ali mais saudável possível, aquela alimentação balanceada. O que adianta tudo isso se eu vivo num planeta, num mundo, num ambiente em que tem ondas eletromagnéticas que desajustam as minhas células, em que fazem com que as moléculas de água se unam e mantenham aprisionadas esses nutrientes e mantenham aprisionadas esses metabólitos, esses excrementos celulares ali naquele líquido intersticial. Laudiane está me perguntando, então o Photon Pad é necessário para pessoas com câncer?
Laudiane, eu vou além até. É importante não só de você colocar as pessoas que têm câncer deitado num photon pad, tanto quanto elas vestidas no photon pad. Danilo, a Lu tá aí com você. Beijo, Lu. Oi, Mari, tudo bem? É muito importante que o uso contínuo do fóton no seu corpo, ele prevaleça. Mais ainda, não só como preventivo, mas mais ainda quando as pessoas têm uma doença já instalada. Isso é muito mais importante. Tem pessoas no Japão que vestem, pessoas com câncer, né, no Japão, que vestem cobertores de fóton, né, e eles ficam com aquilo ali 24 horas, né. Wixon, daí entra o Kenkobil também, para organizar essa frequência, sem dúvida. Do Kenkobil, eu vou falar mais para frente, tá? Tô começando com fóton para serem aulas introdutórias, mas a gente vai falar do Kenkobil também, da importância dele, a gente vai falar um pouco mais aprofundado dessas frequências vibratórias, dessas frequências tanto nocivas quanto essa frequência positiva que vem do Kenkobil, que é um aparelho eletromagnético que nós temos, é o meu xodozinho, que eu adoro trabalhar com ele, tenho grandes resultados, e a gente vai falar dele também, o Ixon. Mas é que são aulas introdutórias, primeiro para a gente entender como o nosso corpo funciona, para a gente entender como o fóton funciona, e depois a gente aprofunda com a frequência do Kenkobil. Não vou deixar de falar, ó. Eu juro. Tá? Então, continuando. Foi entusiasmo, né, Wixon? Eu também, viu? Você não faz ideia do quanto eu tenho que controlar a minha boca para não falar do Kenkobil. Você não faz ideia. Eu tenho que me controlar assim excessivamente, porque não é fácil. Vocês sabem que é um aparelho que eu adoro, então faz parte, né? Bom, por isso que, como prevenção e tratamento de doenças, a presença do fóton íon é essencial, é fundamental, porque não adianta você ter esses nutrientes disponíveis, mas que estão sendo impedidos de serem absorvidos pela célula. Não adianta você pensar ali em qualidade de vida quando você vive em meio a frequências e energias estranhas que estão provocando alterações celulares constantemente no nosso corpo. Não resolve. A gente precisa, sim, ter um coadjuvante. Mesmo quando a gente tem uma atividade mais dentro da normalidade, mais benéfica possível para o nosso corpo. Principalmente quem gosta de se cuidar, quem gosta desse termo de qualidade de vida, mesmo esses necessitam do contato com a platina fóton. Não tem jeito. Porque senão não fica completo esse sistema. Não fica completo os benefícios que essas células precisam no seu dia a dia. Não fica completo. A gente precisa dar suporte para essas células se alimentarem adequadamente. A gente precisa dar suporte para que essas células tenham um meio intersticial, onde seja com o pH mais neutralizado possível e elas sobrevivam e fiquem bem. Aí as pessoas falam para mim assim, mas desde que idade, Joselisa, que eu tenho que começar com fóton, né? Meu bebê acabou de nascer, então não tem problema. Tudo bem. Aonde que o seu bebê dorme? Fala para mim. Ele dorme lá no meio do mato, com aquelas energias naturais, né, do planeta Terra, livre das ondas eletromagnéticas, ele tá livre das ondas de celular circulando. Onde que seu bebê dorme? Será que do lado dele você coloca ali um... Como é que é o nome daquele... Aquela babá eletrônica? É eletrônico, gente. Tá? Seu bebê precisa, sim, desde quando ele nasceu, ele precisa usar fóton.
na cama dele, no colchão dele, no cestinho onde ele dorme. Desde quando ele nasceu, ele não está isento. As crianças hoje usam celular continuamente. Tem televisão no quarto. Então, elas precisam também. Não são só os adultos. Não são só os idosos. Todos nós precisamos. A gente está cercado de uma energia que o Dr. Carlos Pérez ele chama de energia morta. Ele falou o seguinte, que tudo que sofre altas temperaturas é morto. Não vale, não serve para nada. O cimento que faz a casa, o azulejo, a telha, essas madeiras falsas, né, que se coloca nas mesas, no chão, porcelanato, enfim, tudo foi fabricado em altas temperaturas. Tudo foi fabricado assim. Então é matéria morta. E a matéria morta, ela não absorve energia. O que ela faz? Ela repele, ela reflete aquela energia e ela potencializa aquela energia. Quem é que vai receber? Quem está vivo, somos nós. Então, todas essas energias que estão à nossa volta, todas essas ondas, elas vão ser devolvidas para a gente de uma forma até potencializada, porque elas não vão ser absorvidas. Né? Porque a gente não usa mais nada de couro, tudo é sintético, a gente não usa madeira, madeira é energia viva, a gente não usa mais madeira na nossa casa, muito difícil. Então a gente está envolto a meios de energia morta, é isso que acontece. Por isso, a necessidade de se usar o fóton platina. Alguém tem alguma pergunta referente a esse tema? Alguém quer conversar comigo ao vivo? A gente tem como conversar ao vivo, basta você solicitar. Oi, Cidinha, tudo bem? A gente tem mais uns minutinhos aí que dá para aproveitar na live. Queria saber se todos entenderam o assunto, se ficou claro para todo mundo, se houve alguma dúvida com relação a esse assunto. Vocês têm perguntas, querem fazer agora? Querem entrar ao vivo aqui comigo? A gente pode conversar. É só vocês clicarem no botãozinho aí, pedirem para falarem que a gente conversa. Tudo bem? Tá entendido? Todos entenderam? Entenderam a importância do fóton? Entenderam como funciona o nosso corpo? Então, nós falamos muito do sistema de Pischinger, depois vocês revejam essa live, estudem sobre isso, né? Vejam como que funciona esse sistema no nosso corpo. A gente teve hoje 2 teorias diferentes, que vieram de cientistas e pesquisadores diferentes, que falam a mesma coisa, aonde o fóton vai atuar nesses 2 sistemas, aonde o fóton vai trazer benefícios para esse sistema, tanto como um preventivo, que é importante de falar, mesmo que a pessoa não tenha nada, começando quando criança, quando bebezinho, até quando a doença estiver instalada, também é importante de falar, para a gente manter esse meio o mais limpo possível, manter esse meio mais fácil da célula se nutrir, enfim. E nós falamos de 2 sistemas que levam para o mesmo lugar, onde a platina fóton atua. Eu quis mostrar bem sobre isso para a gente entender a importância do fóton, não somente quando você está doente ou quando você não pratica nada, mas também quando você é super saudável, quando você é o cara, quando você faz tudo certinho e mesmo assim você precisa ter contato com a platina fóton para que o seu corpo ele consiga aproveitar ao máximo todos os benefícios que você está gerando para ele. Então, para ele aproveitar ao máximo, precisa da platina fóton. E aí a gente está falando, principalmente, adoro, a gente fala do Photon Pad, que é importante na cama, durante o sono, para que a gente tenha esse sistema o mais nutrido possível durante o sono, é super importante. E que vocês tenham também
contato com o fóton durante o dia, seja pelo colar, seja pela pulseira, seja pela camiseta, seja as bermudas, pelos lenços de fóton, aquelas fibras de fóton. Gente, andem com aquilo para tudo que é lugar. Andem mesmo, coloca na bolsa, façam uso bastante disso. Crianças com autismo, Laudiane, realmente é necessário, se faz necessário sim, o contato com o fóton é de extrema importância. A gente vai ter uma live falando do autismo, da importância da fototerapia no autismo e também do Ginkgo Bio no autismo. Vocês sabem que eu tenho trabalhos com autismo, né? Então, a gente vai falar sobre isso. O contato do fóton para o autista, principalmente na região da cabeça e intestino. O intestino é um foco importante para a gente utilizar a fototerapia no autista. Uso na mama de noite, perfeito, Laudiane. Isso é importante. Sticks também são incríveis, o Wixon, os sticks. Tem um detalhe. A Elis, ela falou comigo pra gente fazer uma live sobre os sticks, falando dentro da neurociência, né? Vocês têm conhecimento sobre os sticks sendo utilizados na área da acupuntura, a gente leva muito pro lado da questão dos meridianos, da questão energética, mas a gente pode falar também dos sticks na questão da neurociência. A gente pode trazer a atuação dos sticks nessa área, né, neuroanatômica. Então, eu vou elaborar, Wixon, essa live, nós vamos falar só sobre os sticks, a atuação deles nesses pontos, como que eles estimulam, qual a área de atuação deles, como que eles refletem, enfim. Elis, valeu a dica, a gente vai fazer sim, tá bom? Ninguém tem mais pergunta, tá todo mundo bem, todo mundo entendeu? Depois vocês deixam no comentário o que vocês acharam da aula, tá bom? Se tiverem alguma dúvida também, depois eu respondo. Eu conto com a presença de vocês na segunda-feira que vem, 9 horas da noite, com a nossa live do Saber Saúde Science. Agradeço desde já a presença de todos vocês. Tenham uma ótima noite, uma excelente noite. E a gente vai subir algumas aulas para o YouTube. Lembrando que quem entrou agora, as aulas do YouTube serão diferentes, mas por enquanto a gente vai subir algumas aulas que já foram dadas para o YouTube para que elas sejam consultadas posteriormente e que vocês consigam depois acessar, estudar, rever, enfim. Um beijo para cada um no coração. Até segunda-feira. Oi, Josi!